Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise de sinais e sistemas. Meu nome é Rafael e na aula de hoje a gente vai iniciar o conteúdo de sistemas. Vamos fazer algumas definições e muito mais. Vamos nessa! Então, gente, na aula de hoje a gente vai iniciar o conteúdo de sistemas. Até agora a gente estudou algumas propriedades sobre sinais, né? Então a gente focou em sinais inicialmente, a manipulações aí com sinal. Mas agora a gente vai iniciar uma parte nova do nosso curso e vamos definir o que são sistemas. Então, sistemas são utilizados para processar sinais, para permitir modificação, né, ou extração de informações. Então, a gente viu que sinais eles têm características diversas aí, né? Várias manipulações podem ser feitas, né? Então, os sistemas eles processam os sinais, certo? Então, aqueles sinais que a gente viu, exponencial, degrau, então eles vão ser processados aí pelos sistemas para dar uma determinada resposta que a gente espera, certo? Então vai ficar claro à medida que a gente for comentando mais aqui nosso conteúdo. Então os sistemas eles podem ser físicos, que são implementações via hardware, e podem ser algoritmos, né? Implementações aí também via software. Então você pode ter um sistema, um algoritmo ali, que ele pega o sinal, processa e lhe entrega alguma resposta. E esse algoritmo ele pode estar num computador, pode estar embarcado em um microcontrolador, né? Então você pode ter diversas aí opções de sistemas, tanto por hardware quanto por software. Então aqui, ó, esse sinal aqui, a gente tem uma entrada aqui, ó, certo? Um pulso aqui quadrado, que é uma alimentação de um circuito RC, certo? Então eu tenho aqui um degrau, ó, só que esse degrau aqui ele se repete, né? Ele chega aqui um instante, vai para zero, aí novamente para o valor máximo, para o valor zero. Então é um trem de pulsos que a gente chama. E se a gente observar aqui, ó, na saída, a gente tem um sinal diferente. Veja que ele está um pouquinho lento aqui, ó, para subir e um pouquinho lento para descer com relação a esse sinal de cima. Então isso é justamente a resposta de um sinal para um circuito que a gente chama de RC, né? Que é um resistor e capacitor. Ele tem essa característica de oposição à variação de tensão, certo? Significa que ele vai lhe entregar uma resposta um pouquinho mais lenta com relação à entrada. E circuitos RCs aí são encontrados em diversas aplicações que a gente vai ver, que vocês vão ver ao longo do curso de vocês. Você pode ter temporização, pode ter filtragem de sinal, né? Então tem várias aplicações aí com circuitos RC. Então é isso, gente. Sistemas eles vão processar os sinais que a gente viu até agora, e esses sinais e esses sistemas, na verdade, eles podem ser implementados via hardware, como esse caso aqui, ó, do circuito do sinal RC, ou via software, quando você tem aí um algoritmo processando aquele sinal e lhe entregando uma determinada resposta. Então, gente, os sistemas eles podem ser discretos e eles podem ser contínuos, né? Então tem os sistemas discretos e contínuos. Com relação aos sistemas contínuos, aqui novamente o nosso exemplo do circuito RC. Aqui eu tenho uma entrada, né, tipo degrau, e uma saída que é uma resposta a esse sinal, né? Então esse bloquinho aqui, ó, é como se fosse o circuito RC aqui dentro,
certo? Poderia ser outro sistema e outra coisa, né? Poderia ser um sistema massa-mola amortecedor, poderia ser um braço de um robô se movimentando, enfim. Então eu tenho um sinal contínuo e uma resposta também aqui contínua nesse caso. E eu também tenho sistemas que são discretos, né? Por exemplo, você tem lá o computador que ele processa sinais lá binários, né? Então você tem uma entrada aqui que é discreta, né? Discretizada, não é contínua. Aqui é um exemplo de sinal contínuo, né? Ele não tem interrupções, certo? Já o sinal discreto, a gente já viu que ele é uma amostragem no tempo, né? Valores aqui em tempos diferentes, né? Em instantes diferentes, eu tenho uma amostragem, certo? Então, é bem importante a gente ver essa questão de sinais contínuos, sinais discretos, cada um tem suas peculiaridades. Gente, os sistemas eles podem ser classificados em algumas características aqui que a gente pode encontrar na prática, né? Os sistemas eles podem ser lineares e não lineares, certo? Então, se a gente observar no nosso dia a dia, né, no mundo real, é muito difícil que os sistemas eles sejam totalmente lineares. O sistema linear ele tem uma resposta que é conhecida no tempo, né? Então eu tenho aqui uma resposta de um sistema linear, é uma reta. Então eu consigo prever, por exemplo, aqui eu sei qual o valor correspondente da saída e eu consigo prever lá na frente qual vai ser o valor, né? Consigo fazer essa previsão, certo? Só que na prática, muitas coisas podem influenciar aqui com relação a essa resposta, né? Para ela ser linear ou não linear. Se você pegar um simples resistor, né? Um resistor ele é um elemento lá de circuito que ele se opõe à variação de corrente. Então eu tenho um resistor aqui, ó, e existe uma lei lá, né, que é chamada lei de Ohm, que ela diz o seguinte, que tensão é igual a R vezes I. Então observe que isso aqui é uma equação linear, que ela tem essa resposta aqui, ó. Dependendo do valor de R, eu tenho a inclinação dessa reta. Só que na prática, esses resistores eles têm influência da temperatura, eles têm lá um valor de resistência, um valor nominal lá que é, sei lá, 100 ohms, certo? Só que tem lá um mais ou menos 10%, 5%, certo? E esse porcento aí ele pode variar por N características aí, certo? Então, na prática, os sistemas lineares mesmo, puros, o que a gente faz são considerações. A gente considera linear ali em torno de algumas características. Mas isso é assunto para as próximas aulas, próximas disciplinas. Além disso, os sistemas com parâmetros constantes ou parâmetros variando no tempo, né? Então posso ter essa característica de parâmetros aí, como aqui no caso da resistência, né? Que ela variou. Aí, então, esses parâmetros eles podem mudar, né? A gente tem também os sistemas com e sem memória, sistemas causais, não causais, contínuos discretos, analógicos digitais, inversíveis, não inversíveis, estáveis ou instáveis. Então a gente tem aí algumas características que a gente observa em sistemas. E a gente agora vai estudar um pouco mais sobre essas características, né? Então, gente,
Sistemas lineares e não lineares. Um sistema ele é dito linear quando obedece aos princípios da superposição e homogeneidade. Então, o que são esses princípios, gente? No caso da superposição, ó, veja que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma entrada aqui, ó, x1 me dá uma resposta, certo? Esse bloquinho aqui representa um sistema, né? Alguma coisa aí, pode ser o nosso circuito RC, pode ser um braço de um robô, enfim, pode ser uma temperatura de uma caldeira. Então, a entrada x1 me dá uma resposta y1. Já a entrada x2 me dá uma resposta y2. Só que se eu pegar x1 mais x2 e entrar no meu sistema, ele vai me dar uma resposta que é a soma das respostas individuais para cada entrada, certo? Ou seja, ó, se eu entrar aqui com x1 mais x2, minha resposta vai ser y1 mais y2, certo? Então essa é uma característica da superposição. E para ser linear, tem que obedecer à superposição e à homogeneidade. Então, se o sistema passar na superposição e falhar na homogeneidade ou vice-versa, ele não vai ser linear, certo? Então, já para a homogeneidade, se eu tiver uma entrada x, eu vou ter uma saída y. Mas se eu tiver um ganho aí, uma constante multiplicando aqui, ó, se eu tiver aqui k vezes x entrando no meu sistema, ele tem que me dar como resposta k vezes y, uma resposta proporcional aí, certo? Então esse é o princípio da homogeneidade. Então, como eu falei, se falhar em algum dos dois, já era, não é linear. Então vamos ver alguns exemplos aqui, certo? Então, agora a gente vai pegar aquela equação lá, né? A lei de Ohm, e vamos verificar se ela é ou não linear, certo? Então, o que é que acontece, ó? Eu tenho esse I aqui representa corrente, certo? Corrente elétrica. Eu tenho I aplicado a R, me dá uma tensão aqui de resposta, certo? Então, o que é que acontece, ó? Imagina que eu tenho uma corrente I1. Vamos testar agora a superposição, viu? Então, eu tenho que I1 vai me dar uma resposta V1, certo? E eu tenho aqui, ó, que V1 vai ser igual a R vezes I1. E eu tenho aqui que I2 vai me dar uma resposta V2, certo? E V2 é igual a R I2, certo? Então a gente viu aqui, ó, que para obedecer à superposição, a soma aqui das entradas tem que me dar a resposta individual da resposta para cada entrada, né? Certo? Tem que me dar aqui a soma das respostas individuais para cada entrada. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas expressões aqui, ó. Vou pegar V1 mais V2. Isso aqui vai ser quem? R I1 mais R I2. Certo? Esse R aqui é constante. Eu posso colocar para cá, ó. Fica R I1 mais I2. Então, ó, vamos observar aqui. Vou pegar um sinal aqui, ó. Vou chamar esse sinal de I3. I3 seria I1 mais I2. Isso aqui, ó, me daria V2.
V3, que seria igual a R I1 mais I2, certo? Então, consegue perceber aqui, ó, que essa entrada, se eu aplicar a distributiva aqui, ó, R I1 mais R I2, tá vendo que isso aqui é V1 mais V2. Então, V3 é V1 mais V2. É a resposta individual aí, ó, para cada entrada, né? Certo? É a soma das respostas para cada entrada. Então, aqui, ó, eu entrei com I1 mais I2 e tive como resposta a soma que eu teria aqui para cada entrada individual. Então, isso aqui a gente consegue mostrar que superposição tá ok, né? Mas a superposição só não é suficiente para dizer se é linear. Tem que obedecer também à homogeneidade. Então a gente vai testar também, ó. Então vamos lá. Imagina agora, ó, que eu tenho uma entrada aqui, ó, I1 vai me dar aqui V1, né? E agora eu vou definir aqui uma entrada I2, que ela é quem? K vezes I1. Eu tenho essas duas condições aqui. Então, observe o seguinte, ó, que I2 vai me dar uma resposta V2, que é igual a R I2. Só que I2 aqui, ó, é K I1. Então, daqui eu tenho K R I1. E isso aqui, ó, é K R1 é V1, certo? Então, observa aqui, ó, que em relação a esse sinal aqui, I1, eu coloquei uma constante multiplicando como entrada, certo? Então, essa aqui foi minha entrada. E como saída, eu tive esse ganho refletido aqui, ó, no sinal original em V1, certo? Então, aqui eu consigo mostrar que a superposição e a homogeneidade foram atendidos, né? Nesse caso. Então, eu posso dizer aqui, ó, que essa equação, ela, de fato, é linear. Vamos fazer mais um exemplo aqui para ficar bem claro. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero mostrar se essa expressão aqui é ou não linear, certo? Então, veja que aparece um i ao quadrado aqui. Então, vamos lá, ó. Imagina que eu tenho aqui I1 como entrada, como resposta eu vou ter V1, que é igual a I1 ao quadrado. Já aqui, ó, para uma corrente I2, eu vou ter aqui V2 igual a I2 ao quadrado. Então, entradas diferentes aqui me dão respostas diferentes. Então, vamos somar as duas expressões aqui, ó. Vou pegar V1 mais V2. Isso aqui vai me dar I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Gente, e aí? Isso aqui é linear? Vamos imaginar aqui, ó. Eu estou tentando mostrar aqui a superposição. Vamos lá. Imagina que se eu pegasse aqui um sinal I3, que é a soma das entradas, né? I1 mais
e 2. Vamos aplicar esse sinal nessa equação aqui e ver se a gente chega nessa expressão. Vamos lá. V3 seria igual a I3 ao quadrado. Isso aqui é I1 mais I2, tudo isso ao quadrado. Então, gente, essa aqui seria a resposta, né, para a soma das entradas. Mas a gente obteve isso aqui. Então, a gente sabe que I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado, isso aqui é diferente de I1 mais I2 ao quadrado, certo? Então, não tem como chegar aqui, ó. Isso aqui seria o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Então, isso aqui é diferente disso. Logo, já furou aqui no princípio da superposição. Então, nem preciso mostrar a homogeneidade. Já vi que não é linear, certo? Então, não é linear. Outra propriedade de sistemas é a invariância no tempo. Então, para que um sistema ele seja invariante no tempo, se a entrada for atrasada em t segundos, a saída é a mesma anterior, porém atrasada também em t segundos, certo? Então, tenham esse cuidado. Então, observe o seguinte, ó. Aqui, veja que eu tenho uma entrada x de t e uma saída aí, qualquer resposta de um bloquinho de um sistema, certo? Já nessa figura, ó, eu tive um atraso de t aqui, ó. Então, ao invés de eu começar em t igual a 0, comecei aqui em um outro t, 5, 10, enfim. Então, observa aqui, ó, que a minha resposta é igual à resposta anterior, só que deslocada em t, certo? Então, isso é uma característica de sistemas que não variam no tempo. Pode passar 5 minutos, 10, um dia, um ano. Ele vai ter sempre a mesma resposta, só que deslocada no tempo, certo? Então, tem essa característica aqui, ó. Se eu pegar um sistema, aplicar uma entrada, eu vou ter uma saída. E se eu pegar esse sistema e aplicar um atraso, né, eu vou ter uma saída que ela é deslocada, ela é igual a essa entrada aqui, ó, só que deslocada, né? Mesma coisa aqui se eu aplicar esse atraso já na entrada, né? Então, eu apliquei aqui, ó, x, obtive um x deslocado e esse x foi a entrada do meu sistema. Logo, eu vou ter uma resposta que é deslocada no tempo, com o mesmo t aqui, certo? Da entrada. Então, tanto faz eu pegar a saída e deslocar ela, certo? Como deslocar logo aqui na entrada, eu vou ter respostas semelhantes, né? Isso é uma característica, isso é uma propriedade desse tipo de sistema. Outro tipo de sistema também que a gente encontra frequentemente são sistemas com e sem memória, certo? Então, o sistema ele é dito sem memória se sua saída para cada valor da variável independente em um dado instante é dependente da entrada somente naquele instante de tempo. Então, vamos resumir, vamos entender o que significa isso. Vamos olhar aqui para essa equação, ó. É uma equação discreta, né? Então depende aqui de n, da amostra n. Então, se você observar, ó, a saída ela depende da entrada n apenas na amostra que você está analisando ali naquela hora. Por exemplo, se n for 1, então y de 1 vai depender de x de 1 aqui, ó, x de 1. Então, não depende de informações do passado. Então, nesse caso, essa equação aqui
é uma equação, é um exemplo de sistemas sem memória. Eu não preciso de informações passadas para me dar a resposta presente. Já aqui, ó, eu tenho um somatório, certo? Então, um somador é um exemplo de um sistema com memória, certo? Então, veja que eu vou fazer um somatório de k de menos infinito até n. Então, veja que eu vou precisar aqui de informações passadas, né? Para irem sendo somadas aqui para me dar a resposta que eu quero, o meu y, certo? Então, esse caso aqui é um sistema com memória. Okay? Então, gente, outra propriedade importante é a causalidade. Então, o sistema ele pode ser causal ou não causal, certo? Então, o sistema ele é causal se a entrada em qualquer instante de tempo depender dos valores da entrada somente nos instantes presentes e passado. Então, que danado é isso, certo? Então, imagina aqui, ó, se eu pegar aqui essa equação, vou pegar aqui y de t é igual a x de t mais 2 vezes x de t menos 1. Então, observa aqui, ó, se eu pegar t para t igual a 0, né? Eu vou ter y de 0 vai ser igual a x de 0 mais 2 vezes x de menos 1. Então, observa que eu só preciso de informações atuais e passadas. Não preciso de informações do futuro. Então, se eu pegar aqui, ó, t mais 1, aí eu precisaria, no instante t igual a 0, né? Eu precisaria de informações do instante t igual a 1. Ou seja, nesse caso aqui, nesse novo cenário, eu precisaria de informações futuras. Então, isso aqui é um exemplo de sistema não causal. Um exemplo de aplicação prática de sistemas não causais que dependem de dados futuros é esse carro autônomo que a gente está vendo. Ó. Veja que ele bateu. Agora o pessoal está coletando alguns dados, né, que são os verdinhos que a gente vai ver aí, que são os dados que ele precisa, o caminho que ele precisa seguir. E agora, ó, a gente consegue, eles conseguem estimar a trajetória do carro baseado no modelo matemático do carro. Por isso que chama de modelo preditivo. Então, baseado na dinâmica do carro, eles conseguem prever qual vai ser o movimento do carro em instantes futuros. Consequentemente, né, é possível prever o que é que vai acontecer lá na frente e ajustar a trajetória do carro antecipadamente para evitar com que ele saia aí do caminho planejado. Além disso, nós temos também os sistemas em tempo contínuo e em tempo discreto. Então, eu tenho aqui um sinal contínuo que ele pode ser aí discretizado, né? Então, eu vou ter um sinal aqui, ó. Quando esse sinal contínuo entra nesse bloquinho, ele vai me dar uma resposta aqui, que é esse sinal discretizado, ou seja, amostrado, né? Ele não tem uma continuidade, ele tem pequenas interrupções aqui. Aí eu posso ter essa entrada aqui aplicada em um sistema discreto para me dar uma resposta também discreta. Eu posso ter um sistema que eu tenho uma entrada discreta e me dê uma resposta contínua, certo? Aí eu tenho os conversores analógicos digitais, digitais analógicos. Isso é coisa que vocês vão ver aí mais para frente, certo? Mas todos esses tipos aqui de configurações vocês podem encontrar. Contínuo para discreto, discreto para discreto, discreto para contínuo. Outro sinal, outro sistema, né, outro tipo de característica de sistema
comum para a gente são sistemas analógicos e digitais. Vocês vão ver ao longo do curso de vocês vão ver a eletrônica analógica e vão ver também a eletrônica digital, né? Então, dependendo da natureza do sinal, vão ter peculiaridades aí para cada sinal. Então, o sinal analógico, ele tem essa característica, ó, ele é contínuo, ele não tem interrupções, certo? E ele pode variar em um range diferente, né? Então, por exemplo, uma tensão aí em um dispositivo, né? Então, você vê que ele vai mudando aqui, em cada instante de tempo apresenta valores contínuos, sem saltos. Já o sistema digital, ele tem essa característica aqui, ó. Eu consigo gerar informações só variando aqui a largura dos pulsos, né? Então eu tenho informações aqui, ó. A hora eu tenho 1, hora eu tenho 0. Isso aqui compõe o que a gente chama de palavra binária, né? Então, os sistemas digitais, por exemplo, um computador, ele é um tipo de sistema que ele processa ali dados digitais, né? Então, um sinal desse aqui digital, ele pode trazer várias informações para a gente, né? E você pergunta como assim digital? O que é que significa esses uns e zeros? Então, isso aí você pode até ter circuitos analógicos lá dentro do computador que manipulam sinais digitais, né, para dar respostas aí diferentes. Então isso aqui pode significar, ó, 1, 0, 0, 1, pode significar uma chave eletrônica que fechou, que abriu e me deu uma resposta aí lá dentro do meu sistema, né? Mas o fato é isso, que os sinais eles podem ser tanto analógicos quanto digitais, certo? Além disso, nós temos os sistemas que eles podem ser invertíveis ou não invertíveis, certo? Vamos considerar aqui um exemplo que eu tenho aqui, ó, um sinal que ele é y de t igual a 2x de t. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue verificar se ele é ou não invertível, né? Então, observe o seguinte, ó. Imagina que eu pego esse sinal aqui, ó, x de t, colocar só x, certo? E ele vai ser entrada aqui de um bloquinho que é uma constante, que é o 2. Então, a resposta disso aqui é y, que é igual a x vezes 2. Certo? Então, o que é que acontece? Ó? Se ele for invertível, se eu aplicar aqui a saída, eu vou ter um sistema que, aplicado essa saída, eu chegue nessa entrada aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso aqui fica para ficar mais claro aí para a gente. Então, eu teria aqui, ó, pegar o meu sinal y igual a 2x. Lembrem que tudo isso aqui é em função de t. Só não vou colocar aqui novamente. Então, se eu pegar aqui, ó, posso dizer que x é igual a y sobre 2. Certo? Então, eu preciso ter esse sisteminha aqui para chegar em x, né? Então, aqui, ó, de x eu cheguei em y. Agora eu quero de y chegar a x, né? Então, eu preciso ver se tem um sistema que me faça isso. Então, se eu pegar aqui, ó, x entrou aqui, ó, e me deu y. Agora y pode entrar aqui, ó, nesse bloquinho, 1 sobre 2. Então, se y entrar aqui em 1 sobre 2, ó, eu vou ter uma resposta aqui, w, que ela vai ser quem? Y vezes 1 meio. Isso aqui é igual a
2x, né? Dividido por 2, vai cortar. Vou ter aqui o meu x de novo, certo? Então, eu consegui achar um sistema que me leve de volta à minha entrada, certo? Então, isso aqui é uma característica de um sistema que ele é invertível, né? Então, se eu tenho uma entrada, aplico no sistema, eu vou obter uma saída. Então, se eu pegar a minha saída e aplicar em um outro sistema, eu tenho que voltar para a entrada. Então, isso é uma característica de um sistema que ele é invertível. Outra característica de sistemas dinâmicos, né, é a análise de estabilidade. Então, observa aqui, ó, o sistema de controle desse drone. Olha a capacidade de estabilidade que tem esse sistema, de se manter ali dentro de uma referência desejada, né? Então, observa o que é que o cara vai fazer agora, ó. Se ele está mantendo aí a taça sem derrubar o líquido, né, dentro ali desse movimento dele. Então é um sistema que está realmente muito bem regulado, né? Um sistema de controle aí. É extremamente difícil fazer isso, né? Para você ter esse nível de estabilidade, de controle, né? Por outro lado, nós temos os sistemas que podem ser instáveis, certo? Então ele tem um comportamento ali que ele não consegue seguir uma referência e acaba se instabilizando, né? Tendendo ao infinito aí o seu comportamento, a sua trajetória e acontecendo o que a gente está vendo aí, certo? Comportamento não desejado. Além disso, é possível ter aqui interconexões entre sistemas, né? Então eu posso ter aqui, ó, um sistema 1 conectado aqui à entrada de um sistema 2. Então isso é uma característica de sistemas em série, certo? Isso vocês vão ver bastante em sistemas de controle. Isso aqui é conhecido como diagramas de blocos, né? Então eu posso ter sistemas em paralelo aqui, ó, uma entrada para dois sistemas e as saídas sejam a soma, né? Certo? Da resposta para um sistema 1 com o sistema 2. E eu posso ter aqui também, ó, esses tipos de sistemas que têm essa característica aqui, ó. Eu tenho uma entrada e uma saída. Isso aqui é um sistema chamado de malha aberta, né? Então, o sistema de malha aberta, eu tenho uma entrada que é processada e me dá uma saída, mas eu não tenho nenhum feedback aqui, nenhuma realimentação para olhar se essa saída é o que eu quero. Vamos lá, um exemplo prático. Imagina uma máquina de lavar louça. É um sistema em malha aberta? Vamos ver. Vamos ver primeiro o que é um sistema em malha fechada. Então, o sistema em malha fechada, ó, eu tenho uma entrada, ela entra aqui no meu bloquinho, né, no meu sistema, é processado, me dá uma saída e essa saída ela volta e é comparada aqui com minha entrada. Então veja que eu tenho uma realimentação, certo? Então vamos voltar ao exemplo da máquina de lavar louça. Então eu coloco lá a máquina para lavar louça e depois de um tempo ela vai processar, né? Vai lavar tudo lá e vai me entregar a minha louça. Essa louça, ela tá ou não limpa? Bom, não tem nada que faça essa verificação e olha, eita, essa louça aqui, ela ainda não está limpa, eu vou lavar mais, certo? Dentro do próprio sistema, quem faz isso somos nós, né? Mas dentro do próprio sistema não há essa verificação da saída. Mas se você pegar aqui, por exemplo, um sistema de controle de velocidade de um motor, então eu tenho lá uma entrada, eu quero tantos RPM. Aí eu vou ter um sensor lá que vai olhar e vai dizer, a velocidade está abaixo do esperado, então vamos aumentar, certo? Ou então posso pegar aqui um exemplo mais simples, o controle de temperatura
dentro de um ambiente climatizado, né? Então veja que eu tenho uma temperatura lá de referência, por exemplo, 25 graus, 23. Aí o sensor lá do splitter, né? Do split, ele vai medir aquela temperatura e vai verificar, a temperatura aqui está acima do que eu quero, então vamos resfriar mais. Então esse aí é um sistema em malha fechada porque ele tem aí essa verificação, né, da saída. Então isso vocês vão estudar mais à frente, em mais detalhes, mas aqui é só para vocês terem uma ideia que os sistemas, eu posso ter diferentes sistemas interconectados, certo? Então, gente, é isso, essa nossa aula introdutória, introduzindo alguns conceitos sobre sistemas. Então, só revisando aqui rapidinho, nós tivemos vários conceitos aqui. A gente viu que um sistema ele vai processar o sinal para dar uma resposta para a gente, e esse sistema ele pode ser uma implementação física ou pode ser uma implementação via software também embarcado, né? Eu posso ter um software ali que faça esse processamento de sinais. Os nossos sistemas eles podem ser discretos, contínuos, lineares e não lineares, né? Para ser linear, ele precisa obedecer à superposição e à homogeneidade, né? Além disso, nós vimos aqui também que um sistema ele pode ser invariante ou variante no tempo, né? Então tem essa característica. Se eu tiver uma entrada deslocada, vai me dar uma saída deslocada também, da mesma proporção, certo? Tem os sistemas com e sem memória, que os sistemas sem memória não dependem da entrada em instantes passados, já o com memória depende. Aí eu tenho a questão da causalidade, né, que a gente também explorou. Sistemas eles podem ser discretos, contínuos, e a gente viu também que eles podem ser analógicos, digitais, e também essa interconexão entre sistemas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curte, comenta, compartilha o vídeo e nos vemos nas próximas aulas. Bons estudos e até mais.